E aí, rapaziada, aqui é o Bernardo e eu tô pronto pra gravar mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. E bora lá. Homem-Aranha 4 vai ser ruim, tá? Isso é uma afirmação. Do canal Bate-Papo. A gente já reagiu recentemente a um vídeo desse mano aí. Mas bora ver por quê? Por que que Homem-Aranha 4 vai ser ruim? O novo filme do Homem-Aranha tá vindo aí, mas do jeito que as coisas estão indo, tudo indica que vai ser uma decepção. A gente cresceu com o Tobey Maguire lutando com o Duende Verde, viu o Andrew Garfield perdendo a Gwen, Sim. só que agora estão querendo transformar ele num personagem multiversal. Homem-Aranha 4 foi anunciado, mas me diz como que eu vou confiar num filme que vai ser gravado em 2025 e lançado em 2026. O final de No Way Home era a chance perfeita para dar um novo começo para o Homem-Aranha, mas seguir esse caminho errado vai ser só mais um filme genérico no meio de vários filmes multiversais. O Homem-Aranha com certeza é um dos maiores personagens já criados de todos os tempos, e não é à toa. Ele é o herói que sangra, que falha, que perde, que tenta todos os dias fazer a coisa certa, mesmo quando tudo dá errado. Mas ao mesmo tempo que ele é um dos personagens mais ricos dos quadrinhos, ele também é um dos mais maltratados no cinema. De um lado a gente tem a trilogia clássica do Sam Raimi, com o Tobey Maguire, e aqueles filmes que tinham alma, cara, tinham muita alma. O Peter Parker era um cara comum tentando... Cara, será, tipo, ainda nem falaram que vai ser, tipo, nem bateram o martelo que vai ser um filme multiversal. Então, tipo, calma, muita calma, né? Tá tendo rumores aí, ó. Tem até pegar aqui, rapaziada, que eu fiz uma lista dos possíveis personagens, que outro vídeo, lembra? Possíveis personagens que podem aparecer em Homem-Aranha Brand New Day. Aqui, ó. Esse documento aqui, rapaziada. Personagens confirmados em Brand New Day. Aqui, né, temos Homem-Aranha, Hulk eu coloquei na categoria de heróis, e o Justiceiro. Vilões: Escorpião, Lápide, Boomerang, Gata Negra e Senhor Negativo. E o elenco de apoio 75, como Mary Jane ou Gwen Stacy, Harry Osborn, Ed Brock e possivelmente, aqui isso é a piração da minha cabeça, Rei do Crime e Happy Hogan, rapaziada. Eu vou até colocar aqui a mais o Demolidor, rapaziada. Não é piração da minha cabeça, mas enfim. Pô, cara, isso não tem cara de ser um filme multiversal pra mim. Um filme que tem Escorpião, Lápide, Boomerang como vilões, eu não considero um filme multiversal. Sabe, nem que fosse, sei lá, Madame T tivesse presente na história, eu não considero isso um filme multiversal, rapaziada. Perdão aí. Mas enfim, bora voltar aí pro sobreviver à própria vida enquanto lidava com os poderes. Depois vem Andrew Garfield, que trouxe um Homem-Aranha mais rápido, mais emotivo e com a pegada mais romance também. E aí, por fim, o Tom Holland, um aranha carismático, cercado por um MCU que sempre precisou enfiar Tony Stark e multiverso em tudo. O resultado disso foi um Peter Parker que só agora, no terceiro filme, começou a parecer com um verdadeiro Homem-Aranha. Mas também tem que entender que nos quadrinhos o Homem-Aranha também tá no universo da Marvel. Ele não pode ser completamente isolado do mesmo jeito que ele não é. Teve muita gente que não gostou de ele ter revelado a identidade dele em Guerra Civil 2. E muita gente que não gostou do pacto que ele fez com o Mephisto pra acabar com o casamento dele com a Mary Jane. Do mesmo jeito que muita gente não gosta, que chamem ele de... Que ele seja o menininho mimadinho do UCM. E eu compreendo todos esses lados, só que ele vive num universo. E ações grandes no universo têm consequências grandes. Se ele é um herói, nas batalhas ele vai ter que batalhar, cara. É assim, fazer o quê, né? Enfim. E é justamente aí que começa a minha preocupação. Depois, sem volta pra casa, tudo estava pronto para o Aranha entrar numa nova fase. Urbana, solitária e madura. Mas Homem-Aranha 4, um novo dia, anunciado... Cara, tem até um cara que comenta no meu canal que ele... Muito bom, ele deu um monte de comentário dando rage, porque ficou falando mal que o Homem-Aranha tem felicidade na vida. Enfim, tamo junto aí, meu mano. E tipo, é verdade, cara, o Homem-Aranha pros caras não pode ter felicidade. Não é nem a parte de ter... Tipo, não, mas ele é todo resolvido de vida. Não, tipo, felicidade, real, felicidade, não pode ter um amigo, não. Não gosto. Eu não gosto de amigo, eu não gosto. Eu não gosto que o Homem-Aranha tenha amigo, não. Não pode ter, não. Negativo, eu nego esta afirmação. Não. Homem-Aranha não pode ter amigo. Homem-Aranha só pode ter vilão
E o único amigo que o Homem-Aranha tem que morrer na história. E não, o Homem-Aranha não pode ter dinheiro. Não pode ter dinheiro, não pode. Ah não, mas tipo, ele precisa comer, né? Daí ele só compra comida com dinheiro. Não, vai passar fome. Não, Homem-Aranha não. Não, Homem-Aranha, você é o bonzão aí, passa fome, então. Ah, tá achando, sabe, tipo, deixa ele ter felicidade na vida. Um personagem comum, ele é pra... O Homem-Aranha foi criado pro grande público se identificar com ele. E ó, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, a gente tem momentos ruins, eu entendo. Agora, a gente também tem momentos bons, né? Pelo menos eu tenho momentos bons na minha vida. Eu espero que na sua também tenha momentos bons, né? Se não tiver tendo, que pena, mas o normal é que tenha momentos ruins e momentos bons. Para 2026, parece que tá indo para a direção oposta. As notícias são apressadas, as gravações só vão começar em 2025 e o filme já tem data para o ano seguinte. E os rumores só aumentam o medo, multiverso de novo e participações especiais. O que era para ser um recomeço perfeito pode virar mais um filme genérico da Marvel. Eu não sei se vocês estão ouvindo essa sirene aqui, tá passando. Enfim. Pior é que a gente tem exemplos recentes mostrando o caminho certo. É só você olhar o que a DC tá fazendo com The Batman. O roteiro vem sendo desenvolvido com calma há anos e só vai pra gravação no tempo certo. Tudo isso vai garantir com certeza uma história muito boa. E por que o Aranha ele não pode ter esse... Mas também tem que entender que o The Batman não é preso num universo. A Marvel não pode adiar mais ainda o filme dos Vingadores, cara. Pra você ter ideia, quando se chamava Dinastia Kang, era pra ele já ter sido lançado há mais de um mês. Era pra ele ter sido lançado em maio, rapaziada, no comecinho de maio. Então, a Marvel não pode ficar adiando mais e mais e mais. Ela adiou já há 1 ano e meio Avengers Doomsday, né, somando os adiamentos. Ela não pode ficar adiando isso só porque o filme do Homem-Aranha, ele não pode estar envolvido na trama. Não. O filme do Homem-Aranha, na verdade, ele tem que estar completamente descolado. Você tem que... Tipo, eles querem que resolva tudo na Marvel. Tudo. Resolve tudo. Todos os vilões morrem, assim. Só fica o vilão do Homem-Aranha. Então o Homem-Aranha vai no filme dele. Acaba. Faz a historinha dele. Aí todos os vilões da Marvel ressurgem. Todos os heróis ressurgem. Não, porque o Homem-Aranha, a história é só dele. A história é só do Homem-Aranha. Pelo amor de Deus, né, gente? É um universo compartilhado. Isso é o conceito de universo compartilhado. O mesmo cuidado, cara. E por isso hoje a gente vai olhar pra trás, ver tudo que os outros filmes ensinam pra gente e analisar os acertos e os tropeços de cada versão do Teioso. E entender por que o futuro do Homem-Aranha nos cinemas pode estar mais ameaçado do que nunca. Então, vamos lá. Ah, e aí, cara, qual foi? A gente não ia lá? Beleza, então, né? Renny Kauho. Forstner. Rapaziada. Escreve aí pro pagar YouTube Premium. E se a gente vai falar de Homem-Aranha nos cinemas, a gente tem que começar do começo, com Tobey Maguire. Essa trilogia que abriu as portas para o cinema de super-heróis moderno. E fez isso com o Peter do Tobey, que era desajeitado, pobre, ferrado na vida, apaixonado pela Mary Jane e esmagado pela culpa da morte do tio Ben. Ele era literalmente com grandes poderes e grandes responsabilidades. O primeiro filme é praticamente uma história perfeita de origem. O segundo, de 2004, é até hoje considerado um dos melhores filmes de heróis da história, mostrando um Peter cansado, dividido entre ser herói e viver sua própria vida. E nesse filme a gente tem a melhor cena da história do Homem-Aranha pra mim, que é a famosa cena do metrô, que, pô, não é só ação aquilo lá, é pura emoção, não tem como. E já o terceiro filme, de 2007, ele é muito polêmico. A pressão do estúdio atrapalhou o trabalho do Sam Raimi, e enfiaram o Venom à força, bagunçaram a história, e o resultado foi um filme extremamente confuso. Mas mesmo assim, ainda tinha coração. O grande diferencial dessa trilogia era justamente esse coração. A trilha sonora, a fotografia, o clima mais dramático, tudo isso fazia muito sentido dentro daquele universo. E acima de tudo, ele era um personagem muito humano, o Homem-Aranha. E a gente se via nele. E quando o arco acaba, com ele perdoa... Vocês ouviram isso, né? Fazer sentido dentro do universo. O universo do Tom Holland não pode ter uma Nova York diferente. Quer dizer, os filmes do Tom Holland não pode ter uma Nova York diferente do que o filme dos Vingadores, do que a série do Demolidor, do que a série da She-Hulk. Não pode, gente. Não pode ter uma... É o mesmo lugar. E isso é o conceito de universo compartilhado que é impressionante como o fã do Homem-Aranha não entende, cara. Impressionante. No assassino do tio Ben e tentando reconstruir a relação com a Mary Jane, a sensação que a gente sente, pelo menos eu sinto, é de ciclo completo. Mesmo com as falhas, a trilogia do Tobey deixou um legado enorme e gigante. Um legado que até hoje a Marvel não conseguiu igualar em profundidade emocional. Eu acho bem difícil eles conseguirem igualar.
Mas depois da trilogia do Sam Raimi, veio o reboot. Em 2012, a Sony apostou em uma nova abordagem com o espetacular Homem-Aranha, trazendo o Andrew Garfield como Peter Parker e Mark Webb na direção. A promessa era clara, um Homem-Aranha mais moderno, mais ágil e um pouco mais sombrio. E a verdade é que o Andrew ele entregou uma ótima performance como Homem-Aranha em ação. Ele era rápido, carismático e mais confiante. Só que com o Peter Parker, as opiniões elas dividiram muito. Ele era muito mais rebelde. E faltava aquele azarado clássico que fazia o Peter do Tobey Maguire ser tão relacionável. Ainda assim, a química entre ele e a Gwen Stacy da Emma Stone foi um dos grandes acertos dessa fase. Mas o problema dessa versão não foi o ator, foi a falta de direção clara. O primeiro filme até tentou contar a origem de novo, com uma vibe mais misteriosa envolvendo os pais do Peter, que, vamos falar a verdade, é uma coisa que nunca foi importante pro personagem. E o segundo filme, Espetacular Homem-Aranha 2, tentou fazer tudo ao mesmo tempo. Teve 3 vilões, pista pra Sexteto Sinistro, armadura do Rhino, morte da Gwen e easter eggs pra todo lado. E no Oxe, mas não pode ter easter egg, não pode mais nem ter easter egg no filme do Homem-Aranha. O filme do Homem-Aranha não pode ter mais nem easter egg. Sabe quando o Doutor Estranho tá lá na Estátua da Liberdade, assim, no No Way Home, e daí tá tipo abrindo o portal multiversal, daí aparece meio que a silhueta do Rhino? Não pode! Não pode! Não pode ter isso no filme do Homem-Aranha. No meio disso tudo, o foco no próprio Peter se perdeu completamente. Mas com o tempo, o público passou a valorizar mais essa versão. O retorno dele em No Way Home emocionou uma geração inteira. Foi uma chance de redenção para Andrew Garfield. E ele roubou a cena com carisma, dor e humor. Ali ele provou que com o roteiro certo, ele com certeza poderia ser um dos melhores Homem-Aranhas de todos os tempos. Mas Tipo, tem 3 Homem-Aranha. depois da queda da franquia Andrew Garfield, a Sony decidiu fazer uma coisa mais ousada. Emprestar o Homem-Aranha para Marvel Studios. E foi aí que em 2016 a gente conheceu o Peter Parker do Tom Holland, estreando em Capitão América Guerra Civil. A ideia parecia perfeita, trazer o Homem-Aranha para o universo compartilhado mais famoso do cinema. Mas com o tempo, ficou muito claro que esse Peter é tão parte do MCU que às vezes ele esquece de ser o próprio Homem-Aranha. Nos primeiros filmes solo, De Volta ao Lar e Longe de Casa, o foco não era exatamente o amadurecimento do Peter, e sim a relação dele com o Tony Stark. Ele era um garoto em treinamento, recebendo armaduras e conselhos do pai substituto, entre aspas. E isso tirava bastante o charme clássico do personagem. Porque, pô, cadê aquele Peter que constrói as coisas sozinho, que se vira com o que tem, que sofre na escola, trabalha como fotógrafo e cuida da Tia May? O lado urbano e realista do Aranha, que sempre foi a essência dele, acabou sendo muito abafado nessa sequência, nessa franquia. Mas é claro, o Tom Holland é muito carismático. Ele sabe ser ingênuo, ele sabe ser corajoso, ele sabe ser emocional. E nos momentos certos, ele entrega bastante. Rapaziada, pra falar uma coisa, isso daí é uma conversa que vocês podem não estar prontos. Mas o filme não precisa ser igual aos quadrinhos. O filme precisa ter uma boa história pra ser bom, não precisa ser igual aos quadrinhos. Se não, você podia fazer, sabe o quê? Pega o quadrinho, assim, pega o livro, pega aqui e dá assim, entrega pro ChatGPT, ó. Faça um filme, faça o roteiro de um filme com as mesmas falas que estão aqui. Você entrega assim. Aí ele vai devolver o roteiro, você coloca numa IA que faz naquele Google VO3. Faça o filme com esse roteiro, baseado nesse quadrinho. Você pega filme pronto. Não é assim, rapaziada, é uma adaptação. Não precisa ser igual aos quadrinhos. Tem que ter os elementos dos quadrinhos, né? Porque a história dá pros quadrinhos. Agora, pô, que nem Longe de Casa. Não é uma história específica que eles estão adaptando. Então, poxa, o Homem-Aranha tá ali. É pegar o Homem-Aranha e colocar numa situação, sabe? Numa situação desafiadora. Homem-Aranha sem dinheiro é uma situação desafiadora. Homem-Aranha preso na Holanda e com um cara que ele não faz a menor ideia de como ele vai derrotar é uma situação desafiadora. Sabe? Não vai ficar na mesmice sempre. O Homem-Aranha é pobre e ele ajuda a Tia May. O Homem-Aranha é azarado e ele sofre bullying. O Homem-Aranha, ele é amigo do vilão. Sabe? E vai repetir, vai saturar. Mas o Homem-Aranha, ele tá há 70 anos no mercado, ele nunca vai... O Homem-Aranha vai saturar. Fique sabendo disso. Se você ficar fazendo filme sempre com a mesma história, o Homem-Aranha vai saturar. Eu tô avisando. Bastante, especialmente em Sem Volta Pra Casa, onde finalmente a gente vê um Peter ser quebrado de verdade. Ali, ele perde a Tia May, ali, ele é traído, ali ele engana os vilões por compaixão e apanha da vida como nunca. E o mais importante, ele perde tudo, inclusive a sua identidade. E o final de No Way Home é, para muitos, o verdadeiro começo do Homem-Aranha. Ele costura o próprio uniforme, ele mora sozinho, em um quartinho bem apertado, e sem ajuda, sem fama, sem amigos, só ele, a cidade e o peso da responsabilidade. Enfim, Homem-Aranha, um novo dia, tá programado para começar a ser gravado em 2025 e estrear em 2026. Que pode parecer normal à primeira vista, mas para quem entende minimamente como funciona o cinema, esse cronograma é
muito preocupante. A gente tá falando de uma produção com efeitos especiais, cenas de ação complexas, um roteiro que deveria carregar peso emocional e um personagem que tá em um ponto crucial de transformação. E o que a gente vê? É só um ano entre as filmagens e lançamento. Ou seja, menos tempo pra revisar o roteiro, menos tempo pra filmar com calma, menos tempo pra montar, editar e fazer os efeitos visuais com capricho. E a gente já viu onde leva isso aí. Homem-Formiga 3, The Marvels, Shazam 2, Morbius, Venom 2 e todos eles foram filmes que pareciam correr contra o relógio. E o resultado foi exatamente o que se esperava deles. Tramas rasas, CGI fraco e histórias que ninguém lembra depois de uma semana. E eu vou dar um exemplo muito bom, que enquanto isso, The Batman, do Matt Reeves, ele passou anos em desenvolvimento. Roteiro refinado, estética muito pensada, identidade definida. Até aproveitar esse anúncio aí, o cara dá opinião ruim e quer ficar capitalizando, enfim. Tá, mas o Homem-Aranha não tem o direito, o Homem-Aranha Tom Holland não tem o direito de fazer isso. Tem o direito, ele não pode se dar ao luxo de ficar esperando 10 anos pra fazer um filme. Primeiro porque o Homem-Aranha, o Tom Holland vai envelhecer. Segundo lugar que ele tá no universo cinematográfico, caramba. É isso que tem que mostrar assim pra pessoa que tá difícil de entender, né? Universo cinematográfico. Quando acontece uma coisa, tem que ter a consequência dessa coisa. Quando acontece a consequência dessa coisa, tem que ter a continuação dessa coisa. Quando tem a continuação, tem que ter a conclusão. E é assim que vai. Todas as histórias convergem em uma grande história que vai ser Avengers, Doomsday e Secret Wars. Incluindo o Homem-Aranha. Eu sei que você não quer, cara. Eu sei. Admite, você não quer que o Homem-Aranha seja do MCU. É isso que é isso. Essa é a mensagem do vídeo, gente. Essa é a mensagem do vídeo. Saíram com tudo pronto, e a estreia aconteceu com um espaço de tempo que permitiu paciência e qualidade, e virou um dos filmes mais elogiados do gênero nos últimos anos. Porque não correu contra o tempo, não teve pressa, e teve visão. E o medo aqui é esse. Será que a Marvel e a Sony estão olhando pro Homem-Aranha como personagem, ou só como um produto pra vender? O Peter Parker, ele acabou de zerar sua história. Agora é hora de contar uma coisa nova. Se eles correrem contra o tempo, eles vão perder essa oportunidade e vão entregar mais um filme esquecível, no piloto automático, cheio de fanservice e sem essência. E sinceramente, esse Homem-Aranha não merece isso não, cara. E muito menos o público, obviamente. E depois do sucesso de Sem Volta Pra Casa, era esperado que o multiverso virasse moda, e virou até demais. A Marvel mergulhou fundo nessa ideia com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Loki, Homem-Formiga 3 e até The Marvels. Fora isso, a Sony também tentou surfar na onda com o Aranhaverso e até com Morbius, forçando umas conexões de realidade bizarras. E no começo era até interessante, mas agora tá muito cansativo e repetitivo e vazio, cara. Não dá. O multiverso ele virou desculpa pra tudo. Você quer trazer um personagem de volta? Multiverso. Quer colocar ator só pra fazer fanservice? Multiverso. Quer conectar uma história que não faz sentido? Multiverso. E isso mata duas coisas: o impacto emocional e o senso da consequência. Quando tudo pode ser resolvido com uma brecha dimensional, nada importa de verdade. A morte da Tia May, ela pode ser revertida, com certeza. O Peter ter perdido tudo, pode vir um outro Peter pra ajudar. Tudo vira um jogo de conveniência, rapaziada. E aí vem o grande medo. E se o Homem-Aranha 4 for mais uma desculpa pra reabrir o multiverso? E se o título Novo Dia não for sobre o recomeço do Peter no seu mundo, mas sim a chegada de novas variantes, vilões de outros universos, ou o retorno de personagens por portais dimensionais? Cara, a gente já viu isso, a gente já viveu isso, e funcionou, foi épico. Só que funcionou porque naquela vez tinha peso, emoção e muita nostalgia. Mas insistir nisso agora é muito perigoso. Esse Peter não precisa mais de universo compartilhado. Ele precisa de solidão, eu quero ver isso, eu quero uma luta interna, eu quero crescimento. Ele precisa de desafios reais, de vilões humanos, de decisões difíceis, que ele não pode desfazer com uma viagem interdimensional. Ele precisa ser o Homem-Aranha, não só uma peça no tabuleiro do multiverso. Chega de portais, variantes e participações vazias. Tá na hora de voltar pra rua, pro drama, pro concreto da cidade. É isso que faz o Homem-Aranha ser o herói que ele é. E nos 3 primeiros filmes do Tom Holland, a Marvel fez questão de mostrar o Peter como um adolescente engraçado, dependente dos Vingadores e sempre envolvido em situações mais leves, quase infantis em alguns momentos. E funcionava em boas partes, porque ele ainda estava aprendendo. Era um Homem-Aranha em fase de crescimento, dava pra relevar. Mas Sem Volta Pra Casa mudou tudo. Ali ele perdeu tudo, tudo mesmo. A Tia May morreu, todos esqueceram quem ele é, ele se isolou, fez um uniforme clássico costurado na mão e pela primeira vez ele se tornou o verdadeiro Homem-Aranha. Um herói solitário, urbano, maduro, e é exatamente por isso que o tom do próximo filme precisa mudar. Não dá mais pra continuar com piadinha a cada 5 minutos. Não dá mais pra ele depender de Tony Stark que já morreu faz tempo. Não dá mais pra ele ser só mais uma engrenagem do MCU. Esse Peter tá sozinho agora. Não tem mais a proteção dos Vingadores, nem o apoio da Tia May, nem os amigos do seu lado. E a gente quer ver isso, a gente quer isso. A gente quer ver um filme mais sombrio, mais real. O público quer ver o Peter pagando aluguel, lidando com o peso da culpa. Vocês têm uma chance de ouro de fazer um filme com identidade, estilo e emoção. Só que pra fazer isso acontecer, tem que largar a fórmula. Porque se continuar com o mesmo tom, alívio cômico exagerado e participações especiais só pra vender ingresso, o impacto de Sem Volta Pra Casa vai ser jogado fora. E cara, o Homem-Aranha é pra muitos, sem exagero nenhum, o maior herói da cultura pop. Ele representa milhões de pessoas que cresceram sonhando em fazer a coisa certa, mesmo quando tá tudo dando errado. Ele é símbolo de superação, sacrifício, responsabilidade e, acima de tudo, humanidade. Então Ben Maguire mostrou isso com um Peter infeliz, lutando entre o dever e o desejo. Andrew Garfield trouxe dor, raiva e redenção. E agora Tom Holland finalmente chegou nesse ponto, onde o personagem ele tá maduro o suficiente pra viver sua melhor versão nos cinemas. Só que se o Homem-Aranha o Novo Dia for só mais um capítulo genérico, apressado e desconectado da essência do personagem, então talvez seja mesmo um novo dia. Só que um dia sem alma, sem identidade
e sem legado. Mas agora eu quero saber de você. O que você está esperando desse novo filme? Você acha que a Marvel vai acertar no tom? Ou você tá com medo que o multiverso, a pressa e as fórmulas já desgastadas acabem com tudo? Comenta aqui embaixo, vamos conversar. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outros fãs do Homem-Aranha. Tamo junto e até a próxima. Valeu, falou e fui. E cara, antes de finalizar esse vídeo, acho que meu penúltimo vídeo que eu postei, que é a Marvel vai fracassar, nesse vídeo eu agradeci aos 200 inscritos. Só que quando eu postei esse vídeo, a gente tava com 1020 inscritos, alguma coisa assim, não lembro. Cara, engraçado isso, cara, mas... Agora eu vou agradecer aos 1000 inscritos. Eu acho que aqui já não tem mais conteúdo, né? Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá like, se inscreve, né? Eu sei que é chato, mas eu peço do mesmo jeito. O vídeo que eu assisti tá na descrição. O link do meu canal secundário tá na descrição. Aqui tá a bola do meu canal, lá ele. E aqui tá um vídeo que o YouTube acha que você vai gostar. É isso, rapaziada. Valeu, falou e fui. Tchau.